Mais do que nunca é preciso que a gente demonstre com a nossa atitude, com a nossa voz, com o nosso olhar, com o nosso canto, com o nosso louvor, com a nossa intercessão, que nós amamos a Deus, amamos Jesus, amamos o Pai e o Espírito Santo, amamos Nossa Senhora, amamos a igreja, amamos o Papa. Sim ou não? Sim ou não? Uma musiquinha da época da minha mãe, né? Para não dizer que eu sou velho, né? Eu sou igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me, edificar a igreja do Senhor. Como é que é? Eu sou a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Como é que é? Irmão, vem, ajuda-me. Solta a voz. O Papa é a igreja, os padres são igreja, somos a igreja do Senhor. Como é que é? Edificar a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Pode aplaudir forte, porque isso é verdade. Nós somos a igreja. O Senhor confiou a nós isso, deu a estes homens maravilhosos um ministério sacerdotal e deu a ele cargos maravilhosos como bispos, cardeais e o Papa, o sucessor de Pedro. Mas junto com ele todos nós somos igreja, uma comunidade, uma família. E é um lugar excepcional para a gente viver a nossa fé. Professar a nossa fé neste lugar é um lugar ideal. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. Essa comunidade, a minha comunidade, a sua comunidade paroquial, ou a sua comunidade diocesana, ou o seu grupo de oração, ou o seu movimento, eu vou contar um segredo. Ela é feita de pessoas imperfeitas. Acredita nisso? Você acredita nisso? As nossas comunidades são feitas de pessoas imperfeitas, mas que estão buscando a perfeição. Alguém aqui tem defeito? Não, gente, acho que vocês não entenderam a pergunta. Muita gente levantou o braço, não é possível. Alguém aqui tem defeito? Fala-me, Jesus sacramentado. Somos uma comunidade de pessoas imperfeitas, mas rumo ao céu, caminhando decididamente, buscando a perfeição. E para que a perfeição venha, só tem um jeito. Vem Espírito Santo, Deus de força e poder, batizar este povo, fogo abrasado. Vem Espírito Santo, Deus de força e poder, batizar este povo, fogo abrasado. Só o Espírito Santo tem essa capacidade maravilhosa e essa missão de nos santificar, de nos tornar imperfeitos, passar da imperfeição e nos ajudar a caminhar decididamente buscando a perfeição. Tem uma cidade bem longe daqui de Vitória, que eu gosto muito de citar nas minhas palestras, é a Groenlândia. É um lugar longe, muito longe. Nessa cidade da Groenlândia, eu ouvi dizer que tem algumas pessoas que começam a olhar umas para as outras, na sua paróquia, na sua diocese, no seu grupo de oração, e começam a pensar assim: mas puxa vida, o grupo de oração lá do outro bairro é tão mais bonito que o meu. Não está saindo? Ó,
O meu grupo, as pessoas lá na Groenlândia, o meu grupo de oração é bom, mas tem o grupo de oração daquele bairro lá, mas é muito melhor. Ou então as pessoas dizendo assim: eu vou lá na paróquia, o padre lá é o padre que Deus nos deu, mas o padre da paróquia tal, nossa, que padre maravilhoso. Você já ouviu alguém comentar alguma coisa assim? Sim ou não? Alguém já visitou a Groenlândia aqui? Deixa eu contar um segredo para você. Quando nós começamos a buscar a comunidade ideal, significa que nós não entendemos que Deus foi que nos reuniu com esta comunidade, para que nós fôssemos santos nela e a partir dela. Quem aqui tem família? Pai, mãe, irmãos? Seus pais são perfeitíssimos, sim ou não? Sim ou não? Não tem nenhum defeito? Tem alguns, não tem? Seu irmão e sua irmã são perfeitíssimos, sem defeitos nenhum, sim ou não? Tem alguns defeitos? Tem algumas coisinhas que precisavam ser melhoradas, sim ou não? Sim ou não? Mas você troca de família por causa disso? Troca de pai por causa disso? Troca de mãe por causa disso? Troca de irmãos por causa disso? Não. Da mesma forma, nós escolhemos os nossos amigos. Normalmente são pessoas que são parecidas conosco. Pessoas que gostam dos mesmos gostos, praticam os mesmos esportes, frequentam os mesmos lugares, mais ou menos da mesma classe social. Essas pessoas nós escolhemos. Mas a nossa comunidade, quem escolhe para nós? Quem? Quem te plantou no lugar que você está? A cegonha? O acaso? Quem te colocou no lugar que você está? Eu quero ouvir isso bem forte, que depois eu vou pegar vocês pelo pescoço. Vai lá. Quem colocou você no lugar que você está? Tem gente que não quer falar para não se comprometer, mas coragem, eu sou bonzinho. Vai lá. De novo. Quem colocou você no lugar que você está? Deus erra? Nunca errou? Não dá furo? Então quer dizer que você está no lugar certo, sim ou não? Sim ou não? Ai, Luiz Carvalho. Agora você me deixou numa fria. Quer dizer que Deus me botou no meio daquele bando de queridos. Quer dizer que Deus me botou no bando daquele de amados por Jesus. Isso mesmo. Quer dizer que eu vou ter que suportá-los. Não mais que isso, querido. Você vai ter que amá-los, porque eles são a tua família espiritual, dada de presente por Deus, para o teu bem, para a tua salvação, para a tua santificação. Bate assim no peito. Vai comigo, todo mundo. Diz assim: eu. Mas diz com vontade, por favor, vai lá. Faz de conta que você comeu um baião de 2 com uma paçoca e uma buchada de bode, vai. Não, tudo bem, então você comeu uma... Como é aquele negócio que tem aqui que é gostoso? Muqueca. Faz de conta que você comeu um balde de muqueca com pirão. Uma panela. Tá certo? Uma panela de muqueca, de arraia ou de peixe, tá bom? Vamos lá. Bate no peito e diz assim: eu sou filho, filha, amada, querida, desejada por meu Deus, desde toda a eternidade. Ele sonha comigo, e neste tempo, meu Deus, meu tudo, minha vida, meu amado, aquele que me ama mais que eu, me colocou
ser santo e fazer com que outros sejam santos. Amém. Foi convencido disso? Sim ou não? Tem umas atitudezinhas para essa santidade chegar. Por favor, abra aí Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1. Pega a palavra de Deus aí. Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Aliás, eu estou errando, é capítulo 2, versículo 1. Acharam? Acharam? Então agora fecha a boca e abre, escancara o coração, a alma, para ouvir essa proclamação da palavra de Deus. Diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da grande multidão, descobriram um teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação. Eu tenho um problema de audição porque eu sou músico e eu boto aqueles coisinhas no ouvido, aí acho que eu perdi um pouco. Eu não consigo ouvir vocês. Vai lá. Palavra da salvação. Obrigado. Esse evangelho, ele é maravilhoso. Aliás, todo evangelho é maravilhoso, mas para nós cai como uma luva nesse dia. Porque a gente está falando de ser comunidade é ser família. Não tem outra forma de dizer que é comunidade sem se dizer somos família. E família se importa um com o outro. É verdade ou não é? É verdade ou não é? E tem palavra, na palavra de Deus, frases que são maravilhosas e comprometedoras. A palavra diz assim: nós somos membros uns dos outros. Alguém aqui já teve uma unha encravada no pé? Ai, minha Nossa Senhora! Não dói? Não incomoda? Todo o corpo sente quando a unha do pé está encravada. É ou não é? Temos aí um exemplo maravilhoso de ser comunidade. Temos um exemplo aí maravilhoso de ser igreja, onde um se importa com o outro. O que esse evangelho fala? Jesus estava numa casa, certamente a casa de Pedro. A notícia se espalhou, vieram todos os fã-clubes
postaram no Twitter, Facebook, foi um alvoroço na internet. E aí de repente todo aquele povo estava lá na frente se acotovelando, porque queria estar perto de Jesus. Um grupo de amigos, irmãos de comunidade, sabiam que tinha uma pessoa da sua comunidade que estava precisando muito da intervenção de Jesus, porque ele era paralítico. O que esses homens fizeram? Essas pessoas tentaram chegar perto de Jesus, mas a multidão não deixava. Alguém deles, mais ousado, sempre tem um mais empolgado, olhou para o teto, olhou para a multidão, olhou para o teto, olhou para a multidão e disse: ideia, vamos subir com o nosso irmão doente, abrir um buraco no teto. Quer dizer, uma coisa fácil de fazer, né? Todo dia a gente faz isso, não é verdade? Abrir um buraco no teto e vamos descer o nosso irmão no meio da sala aonde Jesus está. Vocês acham que foi fácil eles fazerem isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu não estava lá. Eu tenho só 47 anos, tá? Mas eu prometo a você que lá no meio deles, quando essa pessoa disse assim: vamos subir, vamos descer com o doente pelo teto, a pessoa disse: não vai dar certo. Na sua comunidade, no seu grupo de oração, no seu movimento, na sua paróquia, tem essas pessoas que sempre dizem: não vai dar certo? Tem ou não tem? Tem ou não tem? E tem essas outras com essas ideias mirabolantes de descer um doente pelo teto. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu sou igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Meus amados, a fé é para ser vivida exatamente em comunidade, porque nós nos completamos uns aos outros. Nós somos feitos assim. O Senhor deu para uns talentos, dons maravilhosos, para outros deu outros. E a beleza de ser igreja, a beleza de ser comunidade, a beleza de ser cristãos está nisso. Não há uma uniformidade, mas há uma unidade. Essa é a beleza da nossa igreja. Essa é a beleza de estarmos em comunidade. Mas, como o Papa diz também no seu documento do Ano da Fé, ele diz assim: o Ano da Fé é uma ocasião propícia também para nós intensificarmos o nosso testemunho de caridade fraterna. E aí ele vai citar a carta de São Tiago, quando ele diz assim: a fé sem obras é morta. Fé e caridade se completam. Mais do que isso, elas necessitam uma da outra. Eu e você podemos fazer muito pela nossa comunidade nas mínimas coisas. E são mínimas que não são pequenas, são valiosíssimas. Por exemplo, você está na sua comunidade, você tem um olhar atento para as pessoas, pelas necessidades das pessoas, sim ou não? Você costuma se preocupar com a pessoa que vai na missa e que de repente não vai mais? Você sente falta delas? Ai, Luiz Carvalho, para de fazer pergunta difícil. A pessoa que vai no teu grupo de oração, é um grupo menor, né? Menor que uma missa, a maioria. A pessoa que vai no teu grupo, só um. Pessoal da liturgia, ele vem falar com você. As pessoas que vão no teu grupo de oração, você vai lá toda semana no grupo de oração, e de repente uma pessoa ou duas pessoas faltam. Você se preocupa em saber por que as pessoas faltaram, ou você imediatamente pensa: viu, fulano de tal, terceira vez que não vem,
Graças a Deus eu não sou assim. Lá na Groenlândia tem gente que faz isso, mas é para fazer assim? É ou não é? Não. Se tem um irmão fraco, doente, enfermo, doente em qualquer sentido, emocional, psicológico, espiritual, moral, se eu sei que esse irmão está doente ou é doente, eu, pela minha fé, eu tenho obrigação e direito de ir até ele e levá-lo à presença daquele que tudo cura, que tudo liberta, que é o Salvador, que é a salvação. O nome desta pessoa é? Vocês não sabem? O nome dessa pessoa é? O nome do Salvador do mundo é? O nome do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo é? O nome do médico dos médicos é? O nome do Rei dos reis é? Como? Cada vez que você perceber que um irmão seu de comunidade, de grupo de oração, de ministério, cada vez que você perceber que um irmão seu está fraquejando, não faça de conta que não está vendo. Não faça de conta que não está vendo. Dê a ideia mais absurda que seja para ir lá e resgatar, porque o Senhor não quer perder nenhum de nós, e tem uma arma poderosa nas nossas mãos, de todos nós que somos batizados, que se chama intercessão. Quem aqui é do ministério de intercessão? Por favor, ergue o braço bem alto para eu ver. Bem alto, mexe assim que é ruim de ver. É muita gente, graças a Deus. Ok. Esses queridos têm um ministério, mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Isso eu tirei dos documentos da Renovação Carismática Católica, então não tenho medo de errar, e também do Catecismo da Igreja. Todos nós que somos batizados, que participamos da igreja, todos nós temos direito e dever de sermos intercessores. Então meu ministério é intercessão. Não estou dizendo isso. Aí é um outro caminho para você percorrer. Eu estou dizendo que eu e você, por sermos batizados, nós temos esta graça, este direito e este dever de família, de intercedermos uns pelos outros. Eu peguei até uma definição aqui que eu achei muito bacana sobre intercessão, que ele diz assim, ó, o que é intercessão? A intercessão é uma oração de pedido, que nos conforma perfeitamente com a oração de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor junto do Pai, em favor de todos os homens, dos pecadores especialmente. Mas por intermédio de Jesus Cristo, todos nós batizados nos tornamos intercessores. Portanto, todo batizado é ungido pelo Espírito Santo de Deus, que nele habita, capacitando-o a orar pelas necessidades das pessoas, dos países, das famílias, da própria igreja. Diz uma coisa assim para mim, com toda sinceridade, olha para mim. As nossas famílias estão precisando de intercessão, sim ou não? A sua família está precisando de intercessão, sim ou não? Os nossos jovens estão precisando de intercessão, sim ou não? Os jovens da tua casa estão precisando de intercessão? O nosso país está precisando de intercessão, sim ou não? Muito ou pouca? Muito ou pouca? A nossa igreja precisa da nossa intercessão? Sim ou não? Você quer assumir essa graça de Deus e ser um intercessor, sim ou não? Quem aqui é batizado? Balança o bracinho assim. Balança, deixa eu te ver.
Você quer ser intercessor, sim ou não? Pode baixar. Vou te dizer então. A minha intercessão começa exatamente no momento em que eu tomo consciência de que eu sou um intercessor. E aí eu acredito piamente que aquele que está no céu, junto do Pai, Jesus Cristo, está continuamente intercedendo por cada um de nós. E aí eu, sentindo a dor do meu irmão, como aqueles 4 sentiram a dor daquele paralítico, me coloco de maneira a intervir para apresentar a Jesus aquela situação que eu não posso resolver, mas que Jesus pode. Você crê nisso? Crê no quê? Mas você consegue sozinho? Eu não consigo. Você consegue sentir a dor do outro? Ou você tem o coração voltado somente para si? Às vezes nós somos tentados a isso. A vida é tão difícil, o mundo está tão atropelado e grita tanto no ouvido que cada um tem que cuidar de si, cada um tem que se dar bem, não importa a que preço, que a gente acaba deixando de ser testemunho de fé e passamos a ser exatamente igual a todo mundo. Mas aí é onde entra a convocação da igreja para nós. As pessoas precisam olhar para você, ver você se preocupando com o outro e ficar se questionando: por que ele se preocupa tanto com os outros? Não é com a vida dos outros, é com o bem do outro, é com a santidade do outro, é com o céu antecipado da vida do outro. Dá para sentir a diferença? Eu não vou me ocupar com a vida alheia para falar, não. Eu vou me ocupar e me atentar ao outro para ver quem está precisando da minha intercessão, da minha ajuda, do meu testemunho, da minha mão estendida, porque eu sou família, eu sou comunidade, eu sou amado por um Deus, e este amor com que Deus me dá me capacita a amar o outro como Ele ama. Luiz Carvalho, meu filho, eu não tenho tempo de cuidar nem de mim. Eu já tenho um marido chato, uns filhos aborrecentes, uns netos que destroem minha casa. Como é que você vem com esse papo furado agora de que eu tenho que me preocupar com os outros? Não sou eu. Enquanto você cuida do povo de Deus, o próprio Deus e outras pessoas te ajudam a cuidar dos teus. Entende isso? A matemática do céu é completamente diferente da dos homens. A dos homens, quanto mais você precisa, mais você retém. A do céu, quanto mais você dá, mais você recebe. Mas para viver isso só com o Espírito Santo, para esquecer de mim, será se aquelas pessoas que estavam lá e que desceram aquele paralítico diante de Jesus, será se eles não tinham necessidades, não? Tinham ou não tinham? Eu acredito que tinham. Mas eles foram capazes de esquecer de si, juntaram as forças e apresentaram aquele homem que não seria capaz de ir para Jesus sozinho. E que maravilha! Aquele homem, por causa daqueles homens que viveram comunidade, que foram intercessão, que estiveram entre Deus e o outro. Que intercessão é isso? É você se colocar entre Deus e a situação do outro. Isso é interceder. Aqueles homens tiveram essa graça e através deles Deus operou uma obra maravilhosa e para sempre, definitiva, na vida daquele paralítico. Fica de pé um pouquinho, segura na mão que está do seu lado aí, a pessoa que está do seu lado, segura na mão dela, segura com força, como diz assim: agora eu te levo para Jesus. Agora eu vou te descer, nem que seja pelo teto amarrado. Segura.
Segura a mão dele aí. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado direito e do teu lado esquerdo. Agora olha para cá para mim, ó. Olha para essa minha mão, faz de conta que ela é um espelho ou uma tela de plasma. É mais chique, né? Moderno. Uma tela de plasma. Aqui nessa minha mão, não veja mais a minha mão, mas pede ao Espírito Santo que te dê a graça de ver o rosto das pessoas que são teus irmãos de comunidade, da tua comunidade, teus irmãos e irmãs de grupo de oração. Olha eles aqui na palma da minha mão. Teus irmãos e irmãs da pastoral da igreja onde você serve, na palma da minha mão. Teus irmãos e irmãs necessitados da tua comunidade mesmo. Lembra deles e talvez das necessidades deles que você já sabe quais são, mas que talvez você nunca teve coragem de pedir a Deus por eles. Talvez você olhou para eles e pensou assim: é um caso sem solução. Eu também já fui um caso sem solução. Hoje eu sou um homem consagrado, missionário a Deus. Um sem solução tornou-se um servo, porque para Deus nada é impossível. Fecha os teus olhos um pouquinho. Baixa um pouquinho a tua cabeça. Pensa nas palavras-chave desse momento de partilha conosco. O Senhor, que tudo sabe, que te ama como ninguém, que te criou por amor. Esse Deus te plantou em uma comunidade. E sem você ter opção, Ele que sabe tudo e sabe bem, esse Deus te deu irmãos e irmãs, para você amar e se deixar amar, para você ajudar e se deixar ajudar. Talvez não sejam os mais fáceis, mas foram aqueles que Deus escolheu. E Deus não erra, nunca errou, nunca vai errar. Então repete assim para começar comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, porque você me colocou em uma família religiosa, que é a minha comunidade. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou igreja. E eu não estou sozinho. E eu te louvo, Senhor, porque você me deu irmãos e irmãs. E você me deu a capacidade de amar com o amor com que tu me amas. Eu te louvo, eu te bendigo. E agora eu não vou rezar para você repetir. Por 30 segundos, com os seus olhos fechados, se você quiser, se você tiver entendido esse recado de Deus para a tua vida, se coloca à disposição de Deus para ser um intercessor da sua comunidade, para oferecer para Deus as mínimas coisas, os menores sofrimentos ou os grandes, juntar com o de Jesus e pedir por eles. Se coloca à disposição do Senhor e diz: Senhor, eu quero todos os dias rezar por eles, me colocar entre você e eles, a situação de vida deles, porque eu sou batizado e eu sou capaz, por este batismo, eu participo desse mistério e dessa grandeza de ser intercessor.
Diz isso com 2 palavras, se compromete a você e Deus. Deixa o Senhor derramar-se em amor e misericórdia no seu coração. Deixa o Senhor te dar a graça de ter um coração sensível àqueles que mais precisam, aqueles que o mundo condena, julga. Não sejamos nós mais um a condenar e a julgar. Vem Espírito Santo, Deus de força e poder, batizar este povo, fogo abrasado. Vem Espírito Santo, Deus de força e poder, batizar este povo, fogo abrasado. Novas línguas te pedimos, profecias, dom de cura e milagres, vem manifestar. Canta comigo agora, vem, 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 Santo Espírito. Vem, 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 Santo Espírito. Vem, 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 neste lugar, neste lugar. Vem, 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 Santo Espírito. Sim, ó, vem, 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 nos santificar, nos santificar. Mais uma vez, vem, 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 Santo Espírito. Sim, ó, vem, 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 neste lugar, neste lugar. Oh, vem, 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 Santo Espírito. Oh, vem, nos santificar. Fiquemos assim com as nossas mãos dadas, com os olhos fechados, e vamos pedir ao Senhor que nos dê esta graça, animados por esta palavra que repercute a voz do nosso Papa neste ano da fé. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta graça de sairmos daqui com esta consciência e esta experiência. Somos família e pela graça do batismo somos convocados a sermos intercessores. Vá agradecendo ao Senhor agora, feche teus olhos ainda em oração, vá bendizendo ao Senhor, porque os primeiros cristãos entenderam isso. Eles foram dando a vida uns pelos outros, e eles foram sendo edificados sobre o alicerce dos apóstolos, que tinha Cristo como a cabeça, e nele tudo se ajeitava. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Bendiga o Senhor, porque pelo batismo, cada um de nós, você foi inserido nessa família espiritual, que tem o Senhor como chefe. A tua família não está falida, ela não está fadada ao fracasso, porque o Senhor teu Deus é aquele que sempre há de lutar por ti. Nessa família, a primeira e a última palavra é a dele. Antes que você se esforce para qualquer coisa, antes até do teu primeiro passo,
É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que vem ao teu encontro, é Ele que visita essa grande família espiritual, como nós rezamos nas missas, caminhamos na estrada de Jesus. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que o Espírito nos una num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Permita ser carregado agora pela igreja. Quantas vezes doentes foram nossos pais que cuidaram de nós quando éramos pequenos? Nossos pais não dormiam se estivéssemos doentes para nos dar o remédio na hora certa. A mãe igreja não está dormindo, o Senhor não dorme e Ele tem cuidado da nossa família, dessa família espiritual, nesse dia histórico para a igreja, de divisor de águas, ato profético e humilde de Bento XVI, um pai que passa o bastão na hora certa e que diz: filhos, continuemos, avancemos para águas profundas, vamos todos, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa família, sobre a tua família, serás salvo, tu e tua família. Vamos apresentando ao Senhor a nossa família espiritual, como o Senhor nos trazia agora. A igreja que ainda não é toda santa, porque não somos completamente santos. Vamos pedindo perdão ao Senhor pelos pecados que mancharam a esposa de Jesus, pela desunião, pelo pecado da divisão, escândalos entre nós. Hoje, se a vida é tão sofrida, cantava o meu bispo que já está no céu, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade e restitua na nossa família essa beleza. Vá pedindo perdão, irmão, irmã. Sem conversão nós não veremos essa santidade. Sem conversão e sem santidade as famílias não poderão ficar de pé. A família que é a igreja não poderá resistir. Existe sobre nós uma promessa, mas nós precisamos acreditar nessa promessa, e essa promessa passa pela fé. Atravesse a porta da fé. O Papa disse: essa porta está sempre aberta. Tome essa decisão hoje. Senhor, eu aceito essa família. Ela não é perfeita, como eu também não sou perfeito, mas eu desejo essa porta e eu quero que outros também atravessem nessa porta. Senhor, assim como aqueles homens levaram o paralítico, eu também, Senhor, desejo trazer muitos a essa igreja, a minha comunidade. Amados, há pouco nós escutávamos um dos bispos auxiliares falando isso, partilhando o coração. Igreja de Vitória, reanima-te. Igreja de Vitória, retorne ao primeiro amor. Igreja de Vitória, ame a Deus sobre todas as coisas. Lancem de novo as redes para a pesca. Aceitem a igreja. Abra o teu coração. Uma vez eu escutei de uma senhora de uma das minhas comunidades do interior, sem estudo nenhum: padre, o problema é que às vezes nós entramos na igreja, mas a igreja não entra dentro de nós. Peça isso como a graça desse dia, selando esse compromisso, que a igreja entre em mim. Eu recebi o batismo, agora eu quero corresponder
a essa graça. Senhor, que a igreja entre em mim, que a doutrina entre em mim. Eu não quero selecionar o que acreditar, tudo aquilo que o Senhor revelou nesse ano da fé, pela igreja que é minha mãe, que guardou a fé dos apóstolos, que nos transmitiu. Eu creio e eu guardo, porque essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé, nós abraçamos de novo, Senhor, nessa tarde, essa fé. E a palavra que o Senhor nos trouxe através da intercessão, e que confirma todo esse momento que nós estamos vivendo, essa palavra vai diretamente para você e para mim que estamos aqui. A palavra que o Senhor nos mandou é essa: os que receberam a sua palavra naquele dia foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. E o Senhor mandou um recado para nós que estamos aqui. Ele disse que muitas pessoas ouviam a palavra de Deus e diziam assim: mas eu não sou tão engajado, eu não faço parte tanto assim. O Senhor disse para você: você não era tão engajado, você não fazia parte tanto assim. Mas hoje o Senhor, nessa tarde, pela proclamação da sua palavra, o Senhor te batizou. E agora você não é mais um ouvinte nem um espectador, você é um membro ativo da Igreja Católica Apostólica Romana. Você crê nisso? Você deseja isso? Você crê nisso? Você deseja isso? Então, vamos obedecer a moção do Senhor. Segura na mão da pessoa, você que está aqui desse lado. Eu imaginei isso, eu visualizei isso. Segura você na mão da pessoa, segura você aqui. Segura na mão, segura bem firme. A porta da fé estará sempre aberta para nós, a palavra da igreja. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Quando atravessamos essa porta é de uma vez para sempre, sim ou não? Sim. Por toda a vida, sim ou não? Sim. Pois agora, em vez de olhar para mim, olha para cá e olha você, olha para lá. Um olha para o outro, faz assim, filhinha indiana, olha para cá. Vocês desse lado olham para o meio. Vocês desse lado olhem para cá, para o meio. Todo mundo olhando para o centro desse pavilhão. Olha para o centro. Imagina que aqui nesse meio existe uma porta. Usa a tua imaginação. Aqui está uma porta. Você quer adentrar por essa porta da fé de uma vez por todas, sim ou não? Sim. Você quer ser mais uma pessoa atuante na igreja, sim ou não? Sim. Você aceita esse convite, esse desejo, esse presente de Deus de ser um batizado pelo Senhor nessa tarde, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aqueles que acreditam, dê um passo à frente até se encontrar aqui no meio. Adentra a porta, adentra esta porta da fé, adentra. Segura na mão desse povo, segura, segura forte. Não há mais porta, estamos todos dentro. Não há mais porta, estamos todos dentro.